Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Meu, que saudade de gravar pra vocês. Infelizmente, volto 15 dias depois na zona de rebaixamento. Mas disso não vamos comentar. Deixa eu falar pra vocês o assunto desse vídeo e você decide se fica aí até o final. Primeiro nós vamos falar sobre o Bruno Alves, a nova contratação do São Paulo, o zagueiro que chegou, e desejar muita sorte a ele. Vamos falar também do Gilberto, que tá em processo de renovação com o São Paulo e tá uma novela isso daí. Vou te falar a posição da diretoria nisso. Também vou te comentar um pouco sobre goleiros. O São Paulo finalmente está na caça de goleiros e dizer se há ou não uma proposta oficial pelo Armani do Atlético Nacional. Também vou comentar com vocês sobre a reunião do Conselho Deliberativo. Houve polêmicas lá com o Vinícius Pinotti e o Leco respondendo várias questões. E para finalizar, eu vou falar do Lucão, que está sendo emprestado para o time de Portugal. Fica aí então, antes de te falar tudo isso, eu vou pedir pra você dar um like nesse vídeo aqui embaixo, na telinha na esquerda. Vou pedir pra você se inscrever no nosso canal que só cresce com a Nação Tricolor. E deixe seu comentário, sua opinião, suas perguntas, o que você quer de notícia aqui na próxima semana, que agora eu tô de volta, tá bom? Segue aí. Galera, aqui atrás de mim tá o Bruno Alves, a nova contratação do São Paulo, que veio reforçar o elenco. Ele que veio do Figueirense. O Figueirense, pra quem não sabe, o novo técnico dele é o Milton Cruz. Lembra? O Milton Cruz ficou aqui anos e anos no São Paulo. Foi anunciado essa semana pelo São Paulo, ele é zagueiro. Pontos fortes do jogador, segundo o Milton Cruz: velocidade e firmeza, joga pelo lado direito da zaga. Ele também foi disputado pelo Grêmio e por times do Oriente Médio. O Dorival Júnior também indicou o nome dele e disse pro Pinotti que podia trazer. Tem contrato até 2020 e veio de graça, é do São Paulo, é tricolor. Novela Gilberto, que renova, não renova, o que vai acontecer? O Jorge Nicola na semana passada falou um pouquinho pra vocês dessa novela e eu vou agora esclarecer com a parte da diretoria, porque a novela não andou. Só existe uma posição da diretoria. Então, na verdade, o que acontece é que o Gilberto quer a garantia de que será titular, de que ele vai jogar pelo São Paulo como titular. E a diretoria não tem como afirmar isso pro jogador, até porque ele tem que disputar posição com o ataque do São Paulo e que vence o melhor na titularidade. A situação segue indefinida, segundo a diretoria de futebol, que eu conversei com hoje, quarta-feira, com os diretores de futebol sobre isso. Eles querem renovar com o Gilberto, mas o Gilberto quer uma garantia de titularidade. Nada feito, a conversa não caminhou nada. Vamos ver se até o próximo vídeo, na semana que vem, existe alguma novidade positiva em relação ao Gilberto, né? Galera, segunda-feira teve reunião do Conselho Deliberativo no São Paulo. Pra quem não sabe, são 240 conselheiros no São Paulo e eles se reúnem a cada 45 dias. E quem esteve presente nessa reunião, além do próprio presidente Leco, foi o diretor de futebol Vinícius Pinotti, que teve que atender a uma série de perguntas que os conselheiros fizeram, junto com o presidente, em relação a várias coisas do futebol, inclusive ainda sobre o Rogério Ceni. Então eu vou separar aqui por tópicos, resumidamente, o que foi questionado ao Vinícius Pinotti. Primeira mão, eles falaram sobre o Rogério Ceni e a multa de 5 milhões de reais. Primeiro foi perguntado por que tinha essa multa tão alta. E o medo do Rogério Ceni era que, como quando ele foi contratado, estávamos em corrida presidencial, ele tinha medo que o Pimenta ganhasse as eleições e mandasse o Rogério embora. Então ele colocou uma multa alta para que isso não acontecesse. E aí um conselheiro questionou: então por que você não colocou uma cláusula que esse valor caísse quando você virasse presidente? E o Leco disse que nunca nem pensou nessa possibilidade. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ainda continuando falando sobre o Rogério Ceni, uma coisa que pegou muito mal pro Vinícius Pinotti foi que ele falou que o Rogério Ceni não deixou nenhum legado no São Paulo Futebol Clube. Disse também que ele não deu certo por falta de liderança, que a liderança dele antigamente era porque ele era muito bom dentro de campo como goleiro. E como isso já não existia como técnico, então ele não tinha uma liderança dentro dos bastidores e não conseguiu ser um bom técnico, não deixar nada em sua história no São Paulo, disse o Vinícius Pinotti. Pegou muito mal dentro do conselho isso. Logo em seguida, finalizando o assunto do Ceni, perguntaram do Dorival Júnior se ele não queria nenhum superintendente ou auxiliar para ajudar nos bastidores, naquela linguagem de boleiro, né, conhecida. O nome do Leonardo, Dario Pereira e Muricy foram nomes sugeridos entre conselheiros e diretores para fazer essa ligação, essa comunicação entre os jogadores, comissão técnica e diretoria,
Porém, o Dorival Júnior disse que já teve problemas no passado, inclusive no Santos, com esse tipo de comunicação e que ele não queria ninguém entre ele e a diretoria ou os jogadores. Ele quer atuar somente ele e a equipe dele, que é o filho, o preparador físico, todo mundo de confiança já do Dorival. Próximo tópico nessa reunião do conselho em relação ao Vinícius Pinotti foi o Michael Suel, que ele mal foi contratado, atuou menos de 45 minutos, já se machucou de uma lesão que ele tinha recorrente desde a época do Atlético Mineiro e nunca mais conseguiu voltar a atuar. Então a pergunta dos conselheiros foi: São Paulo não sabia que ele tinha esse problema? Contratou mesmo assim por 1,5 milhão o jogador? E o Vinícius Pinotti deixou meio no ar o seguinte: desconhecia o problema dele de saúde, não sabia que ele tinha essas lesões recorrentes e que foi feito exames físicos no jogador, mas o que ficou no ar é se a falha nos exames foram do Atlético Mineiro ou do São Paulo. Isso ninguém conseguiu entender, onde que houve essa falha na hora da contratação do jogador. Porque vamos combinar que há uma falha sim, né? Se o jogador passa por exames para ser admitido, como que você não encontra uma lesão que o jogador tem há anos? Isso ficou no ar. E o último assunto dos conselheiros para o Vinícius Pinotti, acho que é o que todo mundo gostaria de perguntar, que é a situação atual do São Paulo. Quais são os responsáveis, quais são os motivos? O Vinícius Pinotti enfatizou que ele está no cargo apenas há 3 meses. Ele disse que o trabalho dele, segundo ele, e a concepção dele, está sendo bem feito. Que ele não tem responsabilidade nesse momento sobre a posição do time, que agora é com o técnico e com o elenco, mas que a parte dele, administrativa, na posição de diretor de futebol, está sendo bem feita, ele garante. Agora eu quero a sua opinião, torcedor, sobre esse trabalho e sobre todo esse resultado do São Paulo nos últimos 3 meses ou desse ano, como você preferir. O que você acha? Você acha que está sendo bem feito? Qual seria a razão de ainda estarmos tentando sair da zona de rebaixamento? Galera, o São Paulo finalmente está em busca de um goleiro. Embora a gente já tenha dado essa notícia umas 3 vezes só esse ano, o São Paulo resolveu ir da caça de verdade, né? Eu vou... Sim, claro. Eu vou... Sim, eu já sei. Coisinha toda. Eu vou... Então vai! Existem 3 nomes de interesse do São Paulo atualmente. O primeiro é o Walter do Corinthians, o segundo é o Everton do Atlético Paranaense e em terceiro é o que eu vou contar pra vocês agora, que já tem uma novela no ar, porque se não tiver novela não é São Paulo, que é o Armani, do Atlético Nacional. Deixa eu já falar valores antes. A multa rescisória desse cara aqui é em torno de 4 milhões de dólares. Agora vamos pra novela. Primeira notícia saiu no Esporte Interativo, dizendo que o empresário dele disse que o jogador era interessante para o São Paulo, que havia interesse de ambos os clubes, mas não foi muito além. Só falou que, olha, seria muito bom se o Armani fosse para o São Paulo, ia se encaixar direitinho lá. Depois o UOL lançou uma matéria dizendo que o Pinotti conversou com o pessoal lá do Atlético Nacional e já estava sabendo de valores, de toda a situação contratual do jogador, já estava dizendo se tinha interesse ou não no goleiro, enfim, estava informado. E agora saiu uma notícia do Esporte Interativo também, dizendo que o empresário já estava levando uma proposta oficial do São Paulo lá para a Colômbia. Acontece que eu falei hoje com o Vinícius Pinotti, diretor de futebol, ele nega que o São Paulo tenha feito proposta oficial pelo Armani e nega, por enquanto não há nada, não há uma conversa, vamos ver se nos próximos dias tem, mas por enquanto não há proposta oficial, porém já existe uma novela. Galera, atrás de mim aqui tá o Lucão Paz e Amor, tem uma notícia sobre ele, acho que todo mundo vai gostar. O Lucão foi emprestado para um time de Portugal, o time chama Gil Vicente, tá? Empréstimo de 1 ano, e se no final do contrato o Gil Vicente quiser ficar com o Lucão, vai ter que pagar a bagatela de 7,5 milhões de reais. E daí o São Paulo ficaria com 20% ainda do Lucão para ter um lucro em futuras negociações. Boa sorte pro Lucão, que ele queria finalmente estar acontecendo, tá deixando o São Paulo para ter uma carreira fora do Brasil no todo-poderoso Gil Vicente. Galera, estamos finalizando o vídeo, lembrando que está em discussão e em reunião no São Paulo se sábado haverá treinos no Morumbi com portas abertas. O que falta fechar é alguma reunião com a PM de esquema de segurança, mas pode ser que amanhã saia o desfecho disso. Então se tiver o treino, bora pro Morumbi apoiar, que no domingo tem Choque Rei,
com torcida única, então tem que apoiar aqui no Morumbi para esses jogadores irem lá pro Allianz com muita energia positiva, quem sabe 3 pontos em cima do Palmeiras no Allianz Parque ia ser um sonho, ia renovar e lavar a nossa alma, não é verdade? Então vamos apoiar e vamos lotar o Morumbi no sábado. Eu encontro vocês lá e conto com a presença de vocês. Por enquanto é só, deixa no seu comentário aí o que você quer pra semana que vem de notícia. Deixa as suas perguntas e as suas opiniões, tá bom? Beijão!